Olá, pessoal! Meu nome é Shelly e eu tenho 16 anos. Me conte, você já ouviu alguém dizendo que existe uma linha tênue entre o amor e o ódio? Sempre achei que isso fosse uma completa bobagem, até eu perceber o quão verdadeira essa frase era. Quer saber como isso aconteceu? Então se inscreva no canal e escute a minha história. Desde que me lembro, sempre sonhei em ter um irmão. Provavelmente desde que assisti Spy Kids pela primeira vez, quando eu tinha uns 5 anos. Infelizmente, meu sonho nunca se tornou realidade, mas eu tinha o Alex, meu melhor amigo. Éramos inseparáveis desde a primeira série da escola. Gostávamos das mesmas coisas e não escondíamos nada um do outro. O Alex era o cara mais legal que eu já conheci, mas o problema é que eu era a única a saber que ele era assim. Na escola, meu melhor amigo era praticamente invisível. Ele sonhava em entrar para o time de futebol americano da escola mais do que qualquer outra coisa, exceto que eles não deixaram entrar porque pensavam que ele era um nerd e um chato. Você não tem ideia do quão preocupado o Alex ficou. Afinal, ele se encaixava perfeitamente no time. Mas um dia esse problema se resolveu. Ou pelo menos, foi o que eu pensei. Naquele dia, eu estava andando pelo corredor da escola quando ouvi uma conversa entre os membros do time de futebol. Eles pareciam muito chateados. Seu capitão, Eric, estava dizendo: "Bem, este definitivamente vai ser o início de temporada mais deprimente de todos." Eu me perguntei o que ele quis dizer com isso. Cheguei mais perto e comecei a escutar. Acontece que eles planejavam comemorar o início da temporada na casa de um dos jogadores, mas os pais dele o proibiram de fazer a festa de última hora. Agora, eles não tinham mais onde comemorar. Foi quando eu tive uma ideia brilhante. Sem hesitar, corri até eles e exclamei: "Olá! Vocês precisam de um lugar para uma festa, certo?" Os jogadores me olharam incrédulos. No entanto, depois de alguns segundos, Eric respondeu: "Sim, precisamos." Eu criei coragem e continuei: "Vamos na casa do Alex. Ele dá as melhores festas e os pais dele não vão estar em casa." Eles nem sequer entenderam de quem eu estava falando no início, mas eu rapidamente expliquei tudo. Escrevi instruções detalhadas sobre como chegar lá e deixei meu número de telefone, caso eles precisassem de ajuda. E então, radiante de alegria, corri para a cantina para contar ao meu amigo aquela notícia incrível. Alex, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Convidei todo o time para uma festa na sua casa. E eles concordaram. Naquele momento, eu estava fora de mim de tanta alegria. Mas a reação do meu amigo acabou sendo completamente diferente do que eu esperava. Seu rosto mudou de repente e ficou vermelho. "Shelly, no que você estava pensando?" Ele perguntou com a voz trêmula. "Eu pedi para você fazer isso?" Eu me senti meio injustiçada. Eu queria tanto ajudar o Alex a realizar o seu sonho. Mas, em vez de um obrigado, eu ouvi isso. Terrivelmente chateada, me levantei da mesa e saí da cantina. Eu não queria mais olhar para o Alex naquele momento. Acabei me acalmando um pouco e no intervalo seguinte, meu amigo explicou por que havia reagido daquela maneira. Ele disse que seus pais, que eram policiais, haviam acabado de sair em uma viagem de negócios. Mas o problema era que o Alex deveria cuidar de seu irmão mais novo, Kevin, enquanto seus pais estivessem fora. "Você sabe que ele tem acessos de raiva frequentemente. Não conseguirei deixá-lo sozinho nem por um segundo", disse o Alex. Eu apenas acenei com a cabeça e comecei a bolar um novo plano. Eu prometi a ele que ficaria de olho no Kevin durante a festa e também garantiria que todos os convidados se comportassem. Depois de algumas horas de persuasão, o Alex finalmente concordou. No dia seguinte, acordei cedo e fui com o Alex e seu irmão comprar alguns salgadinhos baratos com todo o dinheiro que tínhamos. Então, eu ajudei a limpar um pouco a casa e a fazer uma playlist legal. Finalmente, os primeiros convidados começaram a chegar. No início, tudo estava indo muito bem. Enquanto eu brincava com o Kevin em seu quarto, o Alex foi gradualmente conhecendo os caras do time. Eu ouvi brincando e rindo com os jogadores e já imaginava vê-lo em campo fazendo parte do novo time. Mas, de repente, um estrondo ensurdecedor veio do primeiro andar. Corri para ver o que havia acontecido e quase não consegui acreditar no que vi. 3 caras estavam olhando para mim com culpa e um vaso de cristal estava todo estilhaçado no tapete. Olhei em volta e percebi que, enquanto o Alex saiu para comprar mais comida, os convidados destruíram completamente a casa. Havia fotos de família, algumas pinturas valiosas e vidros quebrados espalhados pelo chão. "O que você fez?" eu gritei, fora de mim de tanta raiva. Só então percebi que aqueles idiotas haviam decidido jogar bola dentro de casa. "Você acha que alguém se ofereceu para me ajudar? Quem me dera!" Eles imediatamente se espalharam como se nem sequer estivessem estado lá. Quando o Alex voltou, eu era a única ali. Apenas o Kevin estava brincando em seu quarto no segundo andar, alheio a tudo o que estava acontecendo. Quando meu melhor amigo finalmente entrou na sala de estar,
Eu me senti tão envergonhada que mal consegui olhar para ele. Alex, eu posso explicar, mas ele estava fora de si de tanta raiva. Shelley, você me prometeu! Ele gritou. Eu sabia que ia acabar assim. Você tem ideia do que meus pais vão fazer comigo quando virem isso? Tentei explicar o que havia acontecido, mas foi em vão. Ele começou a ficar cada vez mais irritado e estávamos a um fio de começarmos uma briga. Aparentemente, estávamos discutindo tão alto que até assustamos o Kevin. De repente, ele veio ao primeiro andar, tirou algo das costas e nos algemou, juntos. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Kevin, o que você está fazendo? Eu perguntei. Agora vocês não vão mais brigar, o Kevin disse, mostrando a língua para mim. Kevin, tire essa coisa agora, ou você vai ver. O Alex disse em um tom que assustou até a mim. O Kevin, de repente, começou a chorar e fugiu para outro cômodo. Algemados juntos, Alex e eu passamos 2 horas procurando pelo Kevin por toda a casa, mas ele não estava em lugar nenhum. Foi quando nós dois ficamos realmente assustados. Saímos e passamos o resto da noite procurando pelo garoto, nas ruas e becos escuros, em cafés e lojas que ficavam abertas a noite toda. O Kevin havia desaparecido. E a pior parte é que o Alex se recusou a falar comigo durante esse tempo todo. Escute, talvez seja a hora de chamar a polícia, eu disse a ele com cautela. Alex me olhou como se eu fosse louca. E então ele respondeu, praticamente tremendo de raiva. Você está louca? Meus pais são policiais. Eles podem ter problemas por causa disso. Você tem ideia do que eles farão comigo quando descobrirem que eu destruí a casa inteira e até perdi meu irmão? Ele estava certo. Não havia mais nada que pudéssemos fazer. Tínhamos que voltar para casa e esperar que o milagre acontecesse. Menti e disse aos meus pais que passaria a noite na casa de uma amiga. E no dia seguinte, Alex e eu fomos para a escola como de costume. Nós não queríamos ter ido, mas naquele dia tínhamos uma prova muito importante e que não poderíamos perder. Você deve estar se perguntando como conseguimos esconder nosso segredinho do professor. Foi fácil. O Alex era canhoto. Por isso não foi difícil esconder as mãos debaixo da mesa e não fazer perguntas. Eu fiz a prova do Alex por ele, para compensar um pouco o que tinha acontecido. Ele não sabia de nada, como sempre. E eu sempre fui uma aluna exemplar, mas isso não ajudou em nada. O Alex ainda não queria falar comigo, e isso nem era a pior parte. Voltamos para a casa dele, esperando encontrar o Kevin por lá, mas nós encontramos não só o Kevin, como também seus pais. Onde você esteve? Passamos a noite toda te procurando, exclamou o Alex, lamentando imediatamente suas palavras. Acontece que o irmão dele se escondeu na despensa, que, por sorte, nós esquecemos de verificar. E as chaves das algemas também estavam lá. Obviamente, seus pais não brigaram com o Kevin. Em vez disso, eles imediatamente começaram a repreender o Alex. O que aconteceu aqui, Alex? Ficamos fora por 2 dias e você conseguiu destruir a casa toda e ainda perder seu irmão? O pai dele disse, gritando. Mas em vez de ficar em silêncio ou assumir toda a culpa, o Alex começou a dizer aos pais dele que tudo tinha sido ideia minha. Que eu o forcei a dar uma festa e que levei os jogadores mal educados para sua casa. Eu o escutei e senti como se o chão estivesse desabando. Eu não queria acreditar que o Alex era capaz de agir assim. Então, assim que me libertei daquelas malditas algemas, corri para casa, na esperança de passar o fim de semana inteiro sem ver aquele traidor. Como se aquele dia já não tivesse sido horrível o suficiente, eu tive outra surpresa ao chegar em casa. Enquanto eu voltava para casa, os pais do Alex já haviam ligado para os meus pais e contado tudo. Fiquei de castigo por 1 mês inteiro. O que pode ser pior do que isso? Mas, para ser honesta, eu nem fiquei chateada. Eu não tinha mais ninguém com quem sair, já que minha amizade com o Alex, depois de tantos anos, acabou. Durante o mês seguinte, provocamos um ao outro na escola com tanta frequência que a professora finalmente teve que nos separar. No entanto, o Alex continuou fazendo comentários estúpidos sobre mim durante os intervalos, e eu também sempre tinha uma resposta rápida. E então, um dia, eu estava andando pelo corredor em direção à aula de educação física quando vi o Alex cercado pelos caras do time de futebol. Fiquei com medo de que eles estivessem prestes a fazer algo ruim com ele. Mas então, os ouvi dizer, cara, você quer jogar com a gente? Honestamente, sua festa foi a melhor de todas. Seria legal sair com você de novo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava certo o tempo todo. Com um olhar triunfante, passei por eles, esperando que o Alex finalmente percebesse seus erros e se desculpasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela noite, ele apareceu na minha porta com um buquê de flores e começou a me implorar por perdão. Ele disse que estava extremamente grato e percebeu quão terrível ele estava agindo.
Para ser sincera, eu ainda estava um pouco magoada, mas também estava muito feliz pelo meu amigo. Afinal, eu coloquei muita pressão sobre ele e não cumpri minha promessa. Então, nós nos merecíamos. Desde então, o Alex e eu nos tornamos inseparáveis novamente. Mas agora, quando vamos dar uma festa, sempre nos asseguramos de que ninguém leve nenhuma bola consigo. Comente abaixo. Você já brigou com seus melhores amigos? Esta é a Fundação SCP, uma organização secreta que encontra e estuda objetos anômalos em todo o planeta. Esses são os arquivos secretos da Fundação. Você já deve tê-los visto antes, e essas são as histórias de pessoas comuns que tiveram a sorte de encontrar as criaturas mais horríveis do mundo. As crônicas da SCP revelam novos detalhes sobre os objetos anômalos que você nunca viu antes.